Então vamos aí dando início. Pessoal, muito boa noite, espero que todos estejam bem. Estamos chegando então na nossa última aula de prática, com o caso 7 para ser trabalhado junto com vocês, tá bom? Então, o nosso caso 7, a gente começou a explorar ele na semana passada, hoje a gente termina e vamos matá-lo para vocês poderem entregar a atividade até o dia 20, tá bom? Atividade A3, que vale 40 pontos, por isso que a gente pede que vocês se dediquem a fazer essa peça. Ela não é uma peça super, hiper complexa enquanto construções, enquanto tese, mas ela é uma peça um pouco mais trabalhosa no que diz respeito a alguns aspectos de interpretação que a gente vai aqui desenvolver junto com vocês. Então, vamos começar a desenvolver, vamos começar a falar um pouco, e aí a gente desenrola um pouco essa situação, alguma dificuldade que vocês possam vir a enfrentar. Então, vamos lá. Nós temos aí no caso 7. Caso 7. Cornélio, residente em São Paulo, propôs ação de divórcio contra sua esposa Kelly, objetivando dissolução do vínculo conjugal. Kelly contestou a demanda apenas, alegando a necessidade de receber alimentos no valor de 5 salários mínimos, mas não apresentou reconvenção. A juíza julgou procedente o pedido de divórcio e decretou, condenou Cornélio a pagar os alimentos o valor pleiteado. Na apelação, o Tribunal de Justiça manteve opostos embargos de declaração e o julgador afirmou em segunda instância que não há violação de dispositivo legal constitucional enviado. Como um advogado de Cornélio, atua em seu favor, propondo o recurso cabível, portanto. Vamos lá, gente. Então, nós estamos aí... Deixa eu só desligar aqui os áudios. Bom, o que a gente tem que perceber, né, pessoal? Então, nós estamos em que pé processual, né? A gente já tinha identificado na aula passada, nós estamos falando de um recurso cabível contra acórdão, dado decisão colegiada em segunda instância, e aí nós estamos diante, portanto, de um recurso extraordinário ou especial. O que vai distinguir o recurso extraordinário ou especial? É o conteúdo. Então, se eu estou falando de um recurso especial, eu estou falando... Se eu estou falando de um recurso especial, eu estou falando de uma matéria, nos termos do 105, de uma matéria infraconstitucional. Se eu estou falando de um recurso extraordinário, eu estou falando nos termos do 102, desculpe, de uma matéria constitucional, 105 e 102 da Constituição, tá, gente? Cuidado com isso. Bom, então, o que a gente precisa perceber? O caso ali, ele direcionou para um recurso extraordinário. Até caberia um recurso especial também, mas o caso, o problema, ele direcionou para um recurso extraordinário. Como é que a gente chega a essa conclusão? Na parte final do problema, ele diz: como advogado de Cornélio, atua em seu favor do ponto de vista de violações a regras constitucionais. Então, o problema já direcionou para qual caminho, para qual recurso que a gente deve propor. O que a gente precisa se lembrar em termos de recurso especial e extraordinário? Pessoal, a gente tem que se lembrar aí de alguns pulos de gato para a gente poder não fazer nenhuma bobagem. Primeiro ponto que a gente tem que se lembrar é que no caso de recurso especial e de recurso extraordinário, quando o código ele foi promulgado lá em 2015, ele havia suprido o juízo de admissibilidade feito em instância inferior, no juízo ACO, portanto. Então, seja nos tribunais de justiça, sejam nos tribunais regionais federais, não havia mais esse juízo de admissibilidade quando o código entrou em vigor, o que foi um caos e em pouquíssimo tempo, em poucos meses, acho que não chegou nem a 1 ou 2 meses, foi colocada uma nova lei que reformulou alguns artigos do recurso especial e extraordinário, devolvendo para o juízo ACO,
no caso, os tribunais de justiça e os regionais federais, a prerrogativa de se fazer uma análise de admissibilidade preliminar do recurso especial extraordinário. Por que eu estou falando dessa prerrogativa? Porque, pessoal, a gente hoje observa que 90, talvez mais, por cento dos recursos especiais extraordinários caem no juízo de admissibilidade feito nos tribunais de justiça. Então, vocês imaginem que em pouquíssimo tempo, o gargalo, que antes era um gargalo feito em todos os tribunais de justiça e regionais federais do Brasil, ele parou de ser feito, não iria mais ser feito por aí, e passaria a ser feito lá no Tribunal de Justiça, e o volume iria aumentar em 9 ou 10 vezes em relação àquilo que se tem hoje de volume lá no Superior Tribunal de Justiça e no STF. Então, o que aconteceu? Houve uma nova reforma que mudou de novo essa sistemática para aquilo que era antes do Código de 2015. Voltou para a mesma regra, para a mesma dinâmica do Código de 73. Qual é a regra, qual é a dinâmica? A legislação, ela passou a prever, portanto, que o juízo ACO, no caso, Tribunal de Justiça, repito, ou Tribunal Regional Federal, irá realizar um juízo de admissibilidade preliminar no recurso especial e extraordinário. E se houver a admissibilidade preliminar, nova admissibilidade, o recurso vai ser mandado, aí sim, primeiro para o STJ e depois para o STF, eu já vou explicar isso, e aí vai ser feita nova admissibilidade. Nova admissibilidade, se houver encaminhado essa nova admissibilidade, e aí, Azaf, tudo bem? Aí sim um julgamento de mérito dos recursos em questão. Muito bem, pessoal. Então, esse é o contorno principal. O que a gente precisa mais observar em relação a recurso especial extraordinário? A gente tem que observar que no caso de acórdão que caiba a propositura simultânea de RE e RESP, eu necessariamente preciso interpor esses recursos simultaneamente, ainda que, em primeiro lugar, vai ser analisado o RESP e depois, em segundo lugar, o RE, tá certo? Então, hoje, desde sempre, eu tenho um acórdão que há uma violação simultânea de regras constitucionais e de regras infraconstitucionais, caberá a interposição de RESP e RE para combater essas violações, e essa interposição ela é simultânea e será simultânea, e se não for simultânea, preclusão do direito da parte recorrente, tá bom? Bom, e aí, o que acontece? Fiz a interposição simultânea, vai primeiro para o STJ e depois para o STF. No STJ, o RE, o recurso extraordinário, vai ficar dormindinho, bonitinho, quietinho no canto dele, aguardando o julgamento do RESP no STJ. Essa é a dinâmica que vai se estabelecer. Bom, o RESP e o RE, pessoal, eles vão ser direcionados, ambos vão ser direcionados para o presidente do tribunal, onde houve a interposição, onde houve a promulgação, o acórdão está sendo publicado e julgado em razão, combate aí dessas razões recursais. Então, se eu tenho um acórdão proferido no Tribunal de Justiça, esse acórdão ele vai ser combatido por meio do RE e do RESP, direcionado com a folha de encaminhamento direcionada ao presidente do TJ, no caso, tá certo? Se for um acórdão do Tribunal Regional Federal, a mesma coisa ao presidente do Tribunal Regional Federal, portanto. Essa é a pegada de direcionamento. Então, a gente vai já começar a identificar que o nosso RE e RESP, eles vão ser divididos, como todo recurso, em duas partes, uma folha de encaminhamento e uma folha de razões recursais. No caso, a folha de encaminhamento continua sendo feita para o presidente do órgão, para o juízo ad quem o presidente do órgão que está sendo recorrido no caso.
Tudo bem? Tranquilos por enquanto? Beleza? Acompanhando? Alguma dúvida? Tendo dúvidas, por favor, manifestem. Bom, fiz então essa observação, valeu, Thaís. Fiz então essa observação de que o recurso ele vai ser organizado em duas partes. Então, excelentíssima presidência do tribunal, no caso aqui a nossa ação, é um tribunal de justiça, ela está correndo pela justiça estadual, é um divórcio, e excelentíssima presidência do Tribunal de Justiça do Estado, processo número, porque tem processo, quem é a parte recorrente é o Cornélio, devidamente qualificado, inconformado com o venerando acórdão de Folhas, que julgou, que condenou, manteve a condenação do recorrente ao pagamento de alimentos, dele vem recorrer, como de fato recorre, apresentando suas razões a seguir dessa. Requer seja o presente recurso, 4 verbos, não esqueçam, seja recebido, processado e encaminhado para julgamento, em que se irá receber e acolher e modificar os termos da condenação contra ele proposta. Isso tudo, claro, pessoal, vocês usem a linguagem de vocês para adaptar naquilo que é ponto central. Esses não tem como fugir. Por exemplo, os 4 verbos, esses não dá para fugir. Receber, processar, encaminhar para julgar, tá? Então, isso não dá para fugir, vocês têm que usar esses verbos, ainda que vocês usem de forma diferente da lógica como a gente usa, vocês usem os 4 verbos, porque é exigência. Além desses verbos, que mais vai precisar, na folha de encaminhamento, é importante que seja firmado o pedido de juntada da guia de preparo. Então, hoje a gente tem o preparo para ser recolhido, não existe nenhum indicativo nesse caso de justiça gratuita, então haverá sim a possibilidade do pedido de preparo, ok? Há observações que são interessantes aí para serem trabalhadas. Estava trabalhando também esse caso na outra turma, eu não sei se vocês observaram a questão do efeito suspensivo do artigo 1035, se não me falha a memória. 1035 eu acho que não, repercussão geral. 1012. É o 1012. O 1012 fala da apelação e que na apelação ela vai ter como regra efeito suspensivo, com exceção de algumas ações, inclusive a ação que diz respeito a pedido de condenação de alimentos, que vai ter a possibilidade da execução imediata após a sentença. Então, é interessante, eventualmente, fazer menção a um pedido de efeito suspensivo, a continuidade da aplicação de um efeito suspensivo, porque não existe menção sobre isso em lugar nenhum no processo, tá certo? Mas seria interessante fazer um pedido de efeito suspensivo, impedindo que a decisão que condenou os alimentos seja imediatamente executada. Isso pode e deve ser feito na petição de encaminhamento, porque na petição de encaminhamento haverá a avaliação do efeito suspensivo pela presidência do tribunal e depois, posteriormente, no recebimento pela relatoria do recurso especial ou extraordinário, tá bom? Então, nesse caso, a gente está enfocando, claro, no recurso extraordinário, mas a mesma vale para um ou para o outro recurso. Tudo bem? Algum de vocês lembrou de fazer esse pedido do efeito suspensivo? Só de curiosidade. Algum de vocês lembrou de fazer a juntada do preparo? Curiosidade. Eu ainda não fiz. Beleza. Então, agora vocês vão fazer bonitinho com todos os elementos necessários. Bom, fiz aí a minha folha de encaminhamento. Então, agora vocês seguem aí fazendo, tá isso? Fiz aí a minha folha de encaminhamento. O que vai dar na sequência? Na sequência, pessoal, vai ter, nesses termos, pede deferimento, ou então, se vocês acharem que vai ocupar muito espaço, vocês podem colocar isso tudo lá no final e passam simplesmente agora para o encaminhamento das razões recursais.
Então, vocês vão partir na sequência para razões de recurso extraordinário, e é o que a gente está aqui enfocando, recurso extraordinário, como o problema pediu, por conta do fundamento constitucional. O que a gente vai ter aí de colocação? Recurso extraordinário pelo recorrente Cornélio, processo tal, oriundo da turma tal do Tribunal de Justiça do Estado tal. Simples assim, nada muito complicado. Porém, do tribunal, egreja turma, conspícuos magistrados, nobres magistrados, enfim, trata-se de ação de divórcio em que o recorrente, autor recorrente, foi condenado ao pagamento de alimentos pelo juízo de primeiro e confirmado pelo juízo de segundo grau, após contestação da recorrida, em que, mesmo sem reconvenção, houve pedido de alimentos, o que foi deferido em primeira instância e em segunda instância. 3 linhas, 4 linhas para posicionar o leitor da petição, para posicionar a pessoa que está fazendo a avaliação na OAB de vocês, que você deu pé para ele do caso processualmente falando. Então, nada mais, nada menos do que isso, não há necessidade de vocês partirem para uma análise fática, super, hiper, mega profunda, apenas fazer um breve relato daquilo que vocês estão enfrentando. Um ponto que é importante, antes de eu começar a desenvolver a divisão da petição de vocês, né, das razões recursais, é interessante eu falar para vocês que o recurso extraordinário, ele não é uma petição assim tão comum de cair dentro do processo civil, nem do processo comercial, mas ele cai muito e tem caído muito no direito constitucional. Então, se você tem ideia de fazer direito constitucional na segunda fase, observe que teve aí um grande número de 5, 6 casos de recurso extraordinário caídos aí nas últimas OAB. Quando foi feito a possibilidade da escolha do direito constitucional na OAB, os primeiros 1 ou 2 anos, nós tivemos muitas ações populares, ações civis públicas e ADINs até mesmo. Mas de lá para cá, de uns 6 anos para cá, mais ou menos, 5 anos para cá, muitos casos de recurso especial extraordinário, alguns mandados de segurança, algumas ações populares, ações civis públicas, como eu já disse, mas muitos recursos extraordinários mesmo. Acho que de longe a peça que tem mais sido pedida, recurso extraordinário em direito constitucional. Tá bom? Então fica aí a dica, se você tem intenção de fazer constitucional na segunda fase, já sabe uma das peças que vai ser necessária. Bom, uma vez aí que eu estou dentro das minhas razões recursais, fiz o meu breve encaminhamento da peça, do que tem de histórico no processo, e aí vou começar a dividir a minha peça em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Primeira parte, ventilação de matéria, ou pré-questionamento de matéria. Segunda parte, eu vou trabalhar a questão da repercussão geral. E a minha terceira parte, a tese propriamente dita, ou as teses recursais propriamente dita. Depois, na sequência, claro, vai ter pedidos e requerimentos, mas em termos gerais, a minha peça ela vai estar dividida nessas 3 partes que eu preciso enfrentar. Ventilação e pré-questionamento, acabei de falar, repercussão geral e a tese propriamente dito. Então, vamos falar de cada uma dessas 3 partes aí junto com vocês, pessoal. Primeira parte, ventilação de matéria constitucional ou pré-questionamento de matéria constitucional. O que a gente precisa observar? Esse conteúdo, pessoal, quando a gente faz um recurso extraordinário, aliás, tanto especial quanto extraordinário, a gente tem que se lembrar de um ponto. A gente já não está mais discutindo as quirelas que envolvem o direito das partes. A gente está discutindo a aplicação de direito abstrato, de direito normatizado, de direito constitucionalmente estabelecido, de direito estabelecido em lei infraconstitucional, enfim, depende de onde que você está recorrendo, no Supremo ou para o Superior, mas eu estou discutindo
esse conteúdo, certo? Então, eu estou discutindo, basicamente, pessoal, se aplica ou não aplica determinado dispositivo constitucional de uma determinada forma ou de uma outra determinada forma. É basicamente isso que eu estou discutindo em RA e RESP. Então, é muito maior do que a parte ou as partes envolvidas no processo. Eu estou discutindo direito quase que na teoria e quase que na essência. Esse é o objetivo do RI e do RESP. Ah, mas reflete lá no Cornélio. Reflete, né? Claro que reflete, né, pessoal? A gente está discutindo a vida das pessoas no segundo plano, mas o primeiro plano de discussão não é a vida do Cornélio ou a Kelly, é a vida, não, é a aplicação da norma jurídica. Então, é um ponto já distintivo do recurso especial extraordinário, até porque a gente não deve chamá-lo de terceira ou quarta instância. É incorreto falar dessa forma. A gente acaba percebendo que, por se tratar de aplicação normativa, é instância especial extraordinária mesmo. Ok? Muito que bem. Então, o que eu estou querendo colocar em termos de pré-questionamento de matéria? Quando a gente faz o nosso processo, pessoal, a gente está desenvolvendo e precisa desenvolver uma percepção de que pode ser necessário que esse processo vá ao Supremo ou ao Superior Tribunal de Justiça. Então, como é que a gente já começa a antecipar essas etapas que vão acontecer eventualmente lá no final do processo, depois de um julgamento de segunda instância? A gente começa a trabalhar isso logo de cara, no momento inicial do processo, na minha petição inicial, na minha contestação, na minha réplica, enfim, lá atrás no processo, ou então até eventualmente numa apelação, coisa que vale. Mas eu preciso já começar a preparar o terreno para razões recursais especial extraordinária. E como é que eu faço essa preparação? Eu começo a estabelecer que há necessidade, naquele caso, de se reconhecer que se aplica o artigo tal da Constituição e o artigo tal da lei infraconstitucional. Então, quando eu falo de ventilação de matéria e pré-questionamento, eu estou falando basicamente de debate de conteúdo normativo constitucional, no nosso caso, né, porque é o que a gente está trabalhando, debate de conteúdo constitucional ao longo do processo. Então, eu não estou tirando um coelho do chapéu aos 48 minutos do segundo tempo para dizer que, naquele caso, aplica o artigo tal da Constituição. Isso estava sendo debatido desde quando aconteceu o problema, aí no caso do Cornélio, quando aconteceu esse problema lá na contestação. Então, eu estou batendo o pé, dizendo que não pode, desde a contestação. E desde a contestação, eu estou dizendo que está violando o artigo XYZ, percebem? Então, isso é pré-questionamento. E eu preciso evidenciar, a partir desse momento inicial do meu recurso, quais são os artigos que estão sendo violados em termos de seara constitucional, que eu estou trazendo agora? Não, eu já comecei a trazer há muito tempo no processo. O que a gente percebe, pessoal, é o seguinte, e aí fica a dica para vocês que vão fazer logo mais OAB. O que vocês percebem é o seguinte, que quando existe essa dinâmica de um caso processual pequeno como esse, em que a OAB joga no colo de vocês o problema, vocês têm que se virar para apresentar o recurso, é claro que não tem nem de longe a mesma complexidade de todos os atos desenvolvidos no processo. E muitas das construções desses recursos vão ser uma construção mental que vocês mesmos vão ter que desenvolver ao longo das razões recursais. Mas o objetivo é justamente esse. Se acontecesse com vocês enquanto advogados, vocês iriam ter feito essa
programação ao longo do processo, preparando o terreno para o recurso especial extraordinário. Então, é justamente isso que o examinador ele quer que você perceba, quer saber de você, quer que você informe a ele, examinador, passe a ele, examinador, percebe? Então, quando vocês têm um problema tão pequeno como esse, que não dá tantos detalhes, o que foi questionado, quais artigos, quais dispositivos, etc. e tal, cabe a vocês fazerem esse tipo de análise. Então, a gente trabalhou isso rapidamente na aula passada e eu vou agora só bater com vocês, reforçar com vocês quais são as percepções de artigos, dispositivos constitucionais que estariam envolvidos numa análise como essa. Então, o que a gente vai ter aí de dispositivo constitucional? A gente vai ter, basicamente, o artigo 5º, inciso 54, que fala, basicamente, do devido processo legal. Vocês não tiveram teoria geral do processo comigo, mas quando eu leciono teoria geral do processo, eu ensino os princípios relacionados à teoria geral do processo, e eu falo, claro, do devido processo legal, e eu falo assim, olha, gente, o devido processo legal é um princípio extremamente abrangente, que ele agasalha uma série de outros princípios. Direito de ação, direito do contraditório e ampla defesa, paridade de armas, isonomia, enfim, inércia, tudo isso está vinculado, todos esses outros princípios estão vinculados a esse princípio grande chamado devido processo legal. O devido processo legal nada mais, nada menos é do que um princípio que diz, olha, você só pode seguir o caminho definido pela lei processual. Você não pode sair inovando, criando algo diferente da lei processual, a não ser quando a lei processual lhe autorize fazer nesse sentido. Então, o devido processo legal, ele visa, em última instância, garantir segurança jurídica, lá nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então, nós já temos aí 2 artigos constitucionais que podem ser invocados. Artigo 5º, inciso 54 e artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Outro artigo que também poderia ser importante ser trabalhado seria o artigo 5º, inciso 3, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que fala justamente sobre a dignidade humana. Então, o artigo 1º, inciso 3, ele fala que a dignidade humana é um fundamento da República Federativa no Brasil e esse artigo ele é absolutamente fundamental como uma justificação a todo e qualquer direito fundamental. E, para finalizar, eu também jogaria um outro artigo, que é o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que fala justamente na questão do contraditório e da ampla defesa. Contraditório a quem, Tiago? A Kelly? Não, contraditório do Cornélio. Então, percebam aí que o contraditório ele não está sendo plenamente garantido na medida em que as armas do Cornélio não estão sendo garantidas na medida também em que o rito adotado pela Kelly não é o rito adequado processualmente, que diz que, justamente, em caso de procedimento comum, a necessidade de se apresentar um pedido não na forma contraposto, mas na forma de reconvenção. Então, se violou a forma de reconvenção, violou o contraditório, prejudicando o Cornélio. Percebe? Então, tudo isso, todos esses artigos, são fundamentos para o nosso recurso extraordinário. E aí, Tiago, tem os artigos. Então, eu tenho o artigo 5º, inciso 54, artigo 5º, inciso 35, artigo 1º, inciso 3, tem o artigo 5º, inciso 55, e o que eu faço? Agora você já tem a sua primeira parte das suas razões recursais. Então, eu vou desenvolver ao longo da minha peça, dessa primeira parte da minha peça, dizendo, olha,
essa decisão, ela violou esse artigo, e é isso que eu vou me dedicar a fazer. Porque se eu fosse fazer esse recurso extraordinário de verdade, não uma simulação de OAB, eu teria esses dispositivos sendo discutidos desde momentos pretéritos do processo. Eu iria informar isso na minha petição, nesse momento da ventilação e do pré-questionamento. Então, isso não vai acontecer nesse recurso, porque a gente não tem esses dados. A gente tem simplesmente que o examinador ele quer que a gente discorra sobre esses artigos aí ao longo do processo. Perceberam? Então, na OAB, a gente vai construir e vai simplesmente mencionar que tais artigos se correspondem a tais dispositivos, princípios, ideias, etc. e tal. Mas na vida real, quando vocês tiverem que fazer o recurso extraordinário de verdade, vocês vão ter que, além de fazer essa análise do artigo e o que corresponde àquele artigo, vocês vão ter que fazer a remissão de quando que foi iniciado o debate daquele determinado conteúdo. Esse é o objetivo do nosso pré-questionamento, da nossa ventilação de matéria constitucional. Para um pouquinho, pergunto, fez sentido ou ficou complicado? Show, valeu, Luísa. Tudo bem, gente? Mais alguém? Então, ninguém se manifesta, todo mundo já deve estar morto, eu também estou, mas enquanto ainda não cesta nessa vida, vamos lá, gente, vamos seguindo. Valeu, Cid, obrigado. Mas está todo mundo meio morto, né, gente? Então lá, mas é a última aula, galera. É a última aula. Ah, Thaís está indo aqui. Só cansados, todo mundo. Mas é a última aula, Thaís. Aguenta aí que hoje estamos aí batendo continência para a nossa última aula, último ano, último tudo. Tá tudo bem, gente. Vocês vão sentir falta, viu, gente? Vocês vão sentir falta que é uma época tão boa, mas aconteceu essa reviravolta aí de Covid e tudo mais. Infelizmente, vocês não puderam aproveitar esse último ano como merece, mas tudo bem, vai. Segue a vida, segue o jogo, vocês vão ter outros momentos aí para aproveitar. Tá? Não esqueçam aí de chamar a gente para churrascadas da vida, porque até agora eu só fico aí na expectativa. Ninguém me convida para nada, não tem uma carnezinha. Oi. Ai, suas aulas são maravilhosas. Como vai fazer falta, viu? Oh, obrigado, Luísa. Caramba, vai fazer muita falta. Mas estamos aí. A gente Olha, eu assisti de novo todas as aulas que estão gravadas lá. Maravilhoso. E suas aulas têm que ser gravadas mesmo, para a gente consultar, lembrar, inclusive quando a gente estiver atuando também. Não é só como estudante, não, porque força muito, ajuda bastante. O senhor é um excelente professor. Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço, Luiz, agradeço o carinho. Não, e, por favor, lembre-se da gente quando for fazer os churrascos, então, tá? Então, convida aí a gente para poder e compartilhar aí com vocês. E em breve, vocês com carteira da OAB na mão, a gente vai estar compartilhando aí, privando da companhia com a companhia de vocês como advogados. Vai ser um prazer, uma honra muito grande estar nesse sentido aí, nessa rememoração aí em breve que vai acontecer. De verdade, a gente fica super feliz, super orgulhoso quando vocês ficam aí, pegam uma vermelhinha na mão, tá? De verdade. Então, vamos lá. Seguindo, então matamos essa nossa primeira parte do nosso recurso extraordinário. Segunda parte do recurso extraordinário é a parte um pouco mais, dizer, chatinha. Por que é uma parte um pouco mais chatinha? Porque, se vocês entrarem lá comigo, lá no site do Supremo, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Eu estou aqui com o site do Supremo aberto. Não é isso que eu quero. Eu quero... Pode ser aqui. STF. Só para a gente ir juntos e montar isso juntos. Então, vamos lá. Então, aqui o que a gente tem, pessoal?
A gente tem aqui nessa guia de repercussão geral informações consolidadas. Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo. Eu estava falando que o site do Supremo mudou, eu estou meio perdidinho ainda nesse novo site. Ó, regulamentação, vocês estão vendo aqui? Regulamentação, na verdade, a gente vai ter um trecho da Constituição e um trecho do CPC. Então, deixa eu aumentar um pouco o zoom para vocês enxergarem junto comigo. Artigo 102. Compete ao STF, etc., mas o que interessa é o parágrafo 3º. No RE, o recorrente tem que demonstrar a repercussão geral. O que isso significa? Pessoal, a repercussão geral tem que ser demonstrada porque cabe aí no recurso especial e no recurso extraordinário, no caso, cabe a parte recorrente ter que demonstrar que aquele objetivo de recurso, ela ultrapassa os efeitos das partes. O que significa isso? Significa dizer basicamente o seguinte, que tem a briga do Cornélio com a Kelly, é isso que acaba sendo o enfoque aí do nosso processo. O processo ele tem efeito interpartes, mas quando a gente está falando de um recurso extraordinário, eu não posso perceber, e não vou perceber, e não posso fechar os olhos de que eu estou tratando de uma interpretação da Constituição que é maior do que o Cornélio e a Kelly. É o João e a Maria, o Cornélio e a Kelly, é a Maria e a Joana, é o Fernando e o Francisco. Não importa. Não importa, porque essa interpretação que está sendo dada, e agora a gente está tentando combater por meio de um recurso extraordinário, ela é muito maior do que as duas partes. Então, quando a gente fala em termos de repercussão geral, eu estou tentando e tendo que justificar que essa repercussão geral, ela ultrapassa a parte no processo. Porque se o efeito é puramente interpartes, pessoal, não consigo alçar recurso extraordinário. É simples assim. O recurso extraordinário vai cair na admissibilidade. Bom, e aí, um pouco mais adiante, o CPC ele dá um nuance de explicar o que é essa tal dessa repercussão geral. Vamos descer aqui no CPC. É o mesmo CPC da gente, só que me interessa o artigo 1035, que explica, no parágrafo único, o que é repercussão geral. Então, diz aqui o artigo 1035. Deixa eu aumentar um pouco o zoom. O Supremo não reconhecerá recurso extraordinário quando a matéria constitucional não tiver repercussão geral. Parágrafo 1º. Para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questão relevante do ponto de vista ou econômico, ou político, ou social, ou jurídico, que ultrapassem os efeitos dos interesses subjetivos no processo. E cabe justamente ao recorrente demonstrar essas repercussões gerais na sua petição. Tudo bem, gente? Então, o que acontece? Basicamente, aqui a gente tem as hipóteses de cabimento dessa repercussão geral e, para todos os efeitos, o que me interessa é eu preciso demonstrar que violou esses fundamentos, ou político, ou econômico, ou social, ou jurídico da dinâmica que está sendo aqui objeto do recurso. Basicamente é isso, que é a repercussão Os geral. elementos que constam ali, professor, ou pode ser só um? Tem que ser todos os elementos? Não, então é ou mesmo. Então, ou um, ou outro, ou outro, ou outro. Então, não tem a necessidade de ser cumulativo, é alternativo. Agora, Luísa, um ponto que é muito importante sobre isso é o seguinte, que eu chamo a atenção para vocês. No dia do exame da ordem, vocês não têm acesso ao computador, óbvio, não têm acesso à busca de jurisprudência, óbvio. Então, é um pouco mais complicado para vocês fazerem uma construção de uma repercussão geral da forma como manda o figurino, para esse recurso ele ser alçado, no caso, para o Supremo Tribunal Federal. Então, vocês irão fazer meio que no geral, no cheirômetro, vocês vão ter que fazer por meio de uma narrativa, de uma construção,
pura e simples. Quando vocês, então, forem fazer isso no dia do exame da ordem de vocês, vocês vão ter que se ater a esses elementos que eu acabei de passar aí no parágrafo 1º do artigo 1035 para poder justificar a repercussão geral. Aí, nesse caso, a gente teria uma repercussão geral que tem um efeito jurídico na medida em que eu estou falando que viola um pressuposto de devido processo legal. Então, eu vou fazer uma justificação nesse sentido de que viola um aspecto jurídico na medida em que não foi observado o devido processo legal ao processo, ok? Agora, se eu fosse fazer essa petição para valer, levasse essa petição de recurso especial para valer, então não estou lá na OAB, não estou com minhas fontes limitadas, eu não estou com acesso à pesquisa de jurisprudência limitada, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma pesquisa no Supremo Tribunal Federal. Eu vou ter que fazer uma pesquisa na jurisprudência do STF. E se vocês fizeram ou vão fazer essa pesquisa lá no Supremo, vocês vão descobrir que, por um acaso, esse caso ele foi tratado aqui num recurso extraordinário que foi alçado ao STF. Então, esse caso ele foi adaptado a partir de um recurso extraordinário aqui do caso. Mas eu quero que vocês tentem pesquisar isso pelas pernas e pelas forças de vocês. E aí, o que diz? Trata-se de recurso extraordinário de Cornélio, que, por alegada violação ao artigo 1º, inciso 3, dignidade, ao artigo 5º, inciso 35, ao artigo 5º, inciso 55, 226, parágrafo 6º da Constituição, contra acórdão que concluiu que a ausência de reconvenção não é óbice para a concessão de alimentos. Exatamente aquilo que a gente está aqui tratando. Bom, então, o que acontece, pessoal? Eu estou aqui trazendo para vocês a jurisprudência desse caso, mas isso não iria existir numa situação em que vocês estariam levando. Óbvio, não existe uma jurisprudência idêntica àquele mesmo caso quando a gente está apresentando um recurso extraordinário. Que existem, eventualmente, são situações de jurisprudência análogas. E são elas que a gente vai pesquisar para poder montar a nossa repercussão geral. Então, um primeiro momento da minha repercussão geral, eu vou fazer uma fundamentação geral dizendo, olha, este caso ele tem repercussão geral porque o processo está sendo violado, que pode ser afetado não apenas as partes envolvidas, mas a todos dentro do ordenamento jurídico. Ponto. É isso, a primeira parte. Agora, na segunda parte, vocês continuam. Não obstante, se encontra jurisprudência que, de maneira similar, guarda aspectos próximos do caso ora combatido, ora recorrido. Aí vocês vão lá e comentam e colacionam a jurisprudência que vocês encontrarem que seja similar ao caso que vocês estão enfrentando. Jurisprudência, súmula vinculante, não importa o que quer que seja, mas é importante vocês trazerem algum conteúdo para que isso tenha a viabilidade de acesso ao STF. Por quê? Porque a gente já vai entender, eu vou voltar aqui para a leitura daquela jurisprudência, a gente vai perceber que, mesmo quando o recurso ele chega ao STF, ainda é feito um novo juízo de admissibilidade, e se as coisas não estão bem comprovadas, amigo, tap, você toma banho, você não vai ter um julgamento de mérito do recurso extraordinário. Aliás, foi o que aconteceu nessa jurisprudência que a gente adaptou aqui para vocês. Tá bom? Muito bem. Então, o meu segundo ponto, basicamente, como eu falei, vai ser a demonstração da repercussão geral. Primeiro momento, falo do cumprimento do artigo 1035 e, num segundo momento, junto à jurisprudência correspondente. Matei. Fechei o meu segundo ponto do recurso extraordinário. Tudo bem por enquanto? Pode seguir. Seguindo o jogo. Então, pessoal, só para a gente poder matar,
agora vamos desenvolver as nossas teses. Qual é ou quais são as nossas teses? O que a gente precisa desenvolver aí, pessoal? Agora a gente vai falar justamente do encaminhamento em termos de direitos fundamentais, em termos das violações que aconteceram. A gente tem que perceber o seguinte, pessoal. O primeiro ponto que eu utilizaria como tese, nesse caso, seria o seguinte: aplicação horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Eu já partiria por aí logo de cara. Por quê? Porque a gente está num recurso extraordinário que tende a tratar de direitos fundamentais, mas a gente está fazendo uma aplicação desses direitos fundamentais tanto numa perspectiva horizontal, entre as partes particulares, e vertical também, porque diz respeito a uma decisão mal feita, estabelecida aí pelo Estado juiz. Então, é interessante a gente abrir a nossa construção de teses falando da aplicação horizontal e vertical dos direitos fundamentais que estariam ora em comento. Tudo bem? Então, eu abriria a minha construção de tese nesse sentido. Segundo ponto que eu vou estabelecer: rito do divórcio. Por que isso é tão importante? A ação de divórcio, pessoal, é uma ação que ela é regulamentada por uma lei de 77, ela tem regulamentação ainda hoje no Código de Processo Civil Novo, nas leis, perdão, nos artigos que tratam lá das ações de família, salvo o melhor juízo, é o artigo 580 ou 590 e poucos, não importa. O que se estabelece nesses artigos? Basicamente, se estabelece uma leve adaptação do rito do procedimento comum aplicado às ações de divórcio, a essa modalidade de ação, as ações de divórcio. Não existe uma grande incremento, uma grande modificação do procedimento comum em relação a essas ações de divórcio. O que existe são algumas pontuais alterações que são muito pequenas. E justamente isso me interessa. Me interessa aqui perceber o seguinte, que se eu tenho um panorama processual que diz que o rito adotado deveria ser o rito do procedimento comum, quando a parte contrária deseja apresentar um novo pedido, ela o faz não por pedido contraposto, mas o faz por meio de reconvenção. Então, a reconvenção é o meio processual válido, aplicável, numa circunstância em que a parte contrária está apresentando um pedido de condenação contra o autor da ação. Tudo bem? Tudo isso é possível porque segue-se o procedimento geral comum e não há uma grande ou substantiva alteração dentro dessa modalidade de procedimento especial. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Então, na minha segunda manifestação de tese, eu vou nesse sentido. No geral, segue, no geral, procedimento comum. E por seguir, no geral, procedimento comum, o meio cabível é a reconvenção, o que não foi adotado. Logo, não foi adotado, viola artigo 5º, inciso 54, viola devido processo legal. Tudo bem, gente? Então, aí eu fiz a minha junção lá da minha matéria que eu pré-questionei e eu apresentei agora na minha tese. Então, viola o artigo 5º, inciso 54, na medida em que não observa o rito do procedimento comum, o caminho processual do procedimento comum. Tudo bem? Além disso, viola o artigo 1º, inciso 3, a dignidade humana, porque a dignidade humana está sempre sujeita à violação quando existe uma agressão a um determinado direito fundamental. Minha terceira tese,
violação do artigo 5º, do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, violação à dignidade humana. Ainda viola o artigo que defende a paridade de armas e o contraditório e a ampla defesa do autor. Por que do autor? Porque quando a gente fala de contraditório e ampla defesa, está parecendo que a gente está defendendo a menina lá, a Kelly. Não é o caso. A gente está defendendo o autor nessa tese, nessa quarta tese. Por quê? O artigo 5º, inciso 55 da Constituição, ele diz que as partes devem se tratar com paridade de armas dentro do processo e que é garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, a ré, a virago, nesse processo, ela fez um pedido contraposto que violou o caminho processual adequado. E por ter violado o caminho processual adequado, o réu não teve a correta oportunidade para se defender. O réu, que deveria ter se defendido em contestação, numa reconvenção, o réu está se defendendo numa réplica. Olha que loucura. Então, a gente acaba percebendo que houve, sim, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Tudo bem, gente? Então, é a nossa última tese, dentro dessa tese geral de violações do contraditório do devido processo legal, é o nosso último item, o nosso último ponto que a gente deveria estabelecer aí no nosso caso. Tudo bem? Pedidos e requerimentos. Em face ao exposto, não se esqueçam, requer seja o presente recurso recebido, processado, encaminhado para julgamento que promova a reforma da parte que condenou o autor ao pagamento de alimentos, considerando a violação ao princípio do devido processo legal. Tudo bem? Simples assim. E, eventualmente, vocês podem requerer também a anulação dos atos processuais posteriores ou decorrentes desta violação processual. Dúvidas? O que eu queria só antes da gente finalizar, e aí vocês me passam se vocês vão tendo dúvidas. Aqui, na análise desse nosso acórdão, deixa eu aumentar um pouco o zoom. O que a gente percebe? Ele coloca assim: houve uma inadmissibilidade do recurso e foi interposto agravo. E aí o que se fala? Ele fala que não houve pré-questionamento. Então, o que aconteceu aqui nesse processo? A parte recorreu, mas a parte não aventou corretamente os artigos ao longo do processo. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco para vocês? Olha, não adianta só dizer lá no recurso especial ou extraordinário que tal matéria está violando tal dispositivo, etc. Não, precisa ser trazido o debate desde os momentos mais iniciais do processo. E aqui nesse recurso está se dizendo justamente isso, que não houve o devido pré-questionamento. Portanto, o recurso não foi recebido. Mas ela continua, a ministra continua. Ela diz: ademais, ainda não há violação direta do devido processo legal, porque existem normas inferiores que regulam esse determinado assunto. Então, não há uma violação direta da Constituição, mas há uma violação reflexa ao texto constitucional. O que isso significa? Que, ainda que houvesse o pré-questionamento da matéria, a juíza afastou o recurso extraordinário porque, não, na visão dela, não haveria uma violação da Constituição Federal. Isso é muito comum acontecer. Eu tenho um conteúdo de direito que está sendo questionado por lei infraconstitucional, que está sendo trabalhado por lei infraconstitucional, e existe, claro, um desdobramento, uma fundamentação no conteúdo constitucional, mas o que existe é uma regulamentação infraconstitucional. Então, o Supremo ele se posiciona dizendo: olha, no caso de eu ter um regramento fixado no dispositivo
infraconstitucional, ou por dispositivo infraconstitucional, prevalece o dispositivo infraconstitucional e não se aplica o recurso extraordinário. Tudo isso, repito, são fundamentos que visam retirar o volume de quantitativo de recurso extraordinário dentro do Supremo. O objetivo é justamente fazer com que haja uma redução na quantidade de recursos extraordinários. Dúvidas? Nesses termos, pede deferimento, assina, nome, etc. Dúvidas? Tranquilo? Então, vocês vão fazer um recurso extraordinário bem caprichado, uma boa pesquisa de jurisprudência. Lá no site do Supremo, busquem a aplicação da legislação para poder tentar encontrar alguma coisa que seja mais ou menos parecida com esse caso. Não se esqueçam que essa peça ela vale bastante pontuação, então se esforcem e caprichem aí na análise do caso. Dia 20, Thaís. Chega. Sextou? Sextou. Vou gravar e vou postar, Thaís. Vocês querem tudo aula gravada, tudo molezinha, viu, rapaz? Beleza. Mas eu falei pro senhor, eu expliquei, o senhor esqueceu? Quem manda ser bom, né? Ei, Então, Jesus, quem dera, quem dera. Não tô com essa dor. Deixar Não a tô com gente essa fazer bola eventuais toda. consultas, inclusive no futuro, não é só agora, não. Eu falei. Não, e digo mais, que assim, não é qualquer aula que a gente vai lá ver de novo, é porque a aula do senhor é muito boa. Obrigado, meu amor. Obrigado de verdade. Fico muito feliz aí com o carinho, porque a gente está aqui no bico do urupu. Eu estou aqui com essa luz aqui na cara, eu não estou conseguindo nem abrir os olhos. Vocês também estão super cansados. A gente dá uma aula que seja razoável, gente. De verdade, agradeço o carinho. Meninada, bom descanso. Aproveitem. Deixa eu perguntar uma coisinha para o senhor rapidinho. Claro, Luísa. Boa noite, mestre. Bom final de semana. Um abraço, João. O senhor ainda tem uma vaga para ser meu orientador na matéria de constitucional? Luísa, vaga, vamos precisar só ver como é que isso se dá, porque eu estou com 20 orientados no 8º semestre e eu não sei... Tchau, tchau, meninos. Quem está se despedindo, Thaís, Sabrina, tchau. Eu não sei como é que está essa questão de vagas para o 9º e 10º ciclo. Da minha parte vai ser, não tem problema nenhum, mas precisa ver no núcleo. Então, manda, por favor, um e-mail para o núcleo, se quiser me mandar copiado junto, pode mandar, para a gente poder verificar a quantidade de vagas, tá bom, Luísa? E aí a gente desenrola... Tá bom, professor, muito obrigada. A minha matéria é constitucional. Prometo que eu não vou ficar enchendo muito saco, não. Eu só tenho 4 dúvidas só, e o resto eu faço, eu desenvolvo lá, entendeu? O que fazer. Só preciso tirar 4 dúvidas pequenas, pormenores mesmo. Aí eu vou enviar, então, um e-mail para o núcleo com cópia para o senhor, tudo bem? Manda já o tema da matéria. E se quiser tirar as dúvidas, a gente tira sem problema nenhum. Você quer já falar alguma coisa? Então depois você me manda, tá bom? Beijo, meu amor. Fica com Deus, coraçãozinho para vocês. Cuidem-se. Bom descanso, bom final de semana. Ótimo final de semana, bom descanso. Deus te abençoe. Amém, linda. Nós todos. Beijão.